Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais um pão diário. Glória a Deus. É o tempo, gente, o tempo que temos. Vamos lá. Amós capítulo 3, verso de número 7. Amós 3 e 7, quando a Bíblia diz assim, ó. Certamente, ok? Certamente, o Senhor, Jeová, não fará. Isso é o mesmo que dizer, quem faz é Ele, ok? Então, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo. Então, se é segredo, não é todo mundo que sabe, mas Ele revela o seu segredo. A saber, os seus servos, que nesse caso aqui são os profetas. Então, nem todo servo é profeta, mas todo profeta legítimo, verdadeiro, ele é servo. Gente, o historiador, ele conta o que já passou. O jornalista conta o que está em andamento, o que está acontecendo. E o profeta, ele conta-nos antevidamente, antecipadamente, o que irá acontecer. Esse é o vidente, no bom sentido da palavra. Vou repetir. O arqueólogo, o historiador, ok, o historicista, o biográfico, o bibliológico também, por assim dizer, ele conta-nos o passado e tem-se uma importância em comum. O jornalista, o narrador, conta, baseia, fundamentaliza-se no presente. O noticiário, no presente, na atualidade. Mas é só os profetas que conhecem o futuro e que contam a história do futuro antes mesmo desta surgir, dessa acontecer. Se você me perguntar, defina profecia, eu defino profecia do seguinte modo: profecia é a história contada antecipadamente. Profecia é a história contada antes do tempo. Isto é profecia. Gente, isso aqui é interessante demais. Os homens que marcaram história foram homens e mulheres que viveram à frente do seu tempo. E esse é o grande desafio. É nós não sairmos da tendência. Porque quem está na tendência precisa sim reinventar-se. Isso já diz o mundo, ok? Isso tem essa validez para o mundo espiritual. Então a gente precisa estar na tendência de Deus. A gente precisa entender o que Deus está fazendo no momento. Por exemplo, uma pergunta que a gente ouve constantemente, a gente ouve repetidas vezes: por que é que hoje os enfermos não são mais curados como antigamente? Por que é que hoje, onde estão os homens... Bom, primeiro que existe, você não pode generalizar. Primeiro que existem, ok? Existem. Eu sou testemunha vivo disso, eu tenho testemunhos a contar. Ok? Eu vivenciei isso, eu presenciei isso, eu presencio isso. Eu creio nisso, na contemporaneidade. Segundo, preste bem atenção nisso. Vamos falar dos profetas. Existiram os profetas chamados de profetas oral. Por exemplo, Elias, Eliseu. Algum de vocês negará que esses foram grandes profetas do Deus Altíssimo, que marcaram história para a glória de Deus, vultos do passado, que deixaram marcas indeléveis? É inegável a contribuição que essas pessoas deram para a humanidade. Gente, não tem como, não há como negar a contribuição que essas pessoas deixaram para a humanidade. Agora a pergunta é: são eles menos ou mais importantes do que Jeremias, do que Obadias, do que Miqueias? Não. Mas observe, Elias orou, o céu abriu, Jeremias nunca fez isso. Elias orou, o céu fechou, Jeremias nunca fez isso. Seria então Elias mais importante do que Jeremias porque Elias fez coisas que Jeremias não fez? Não. Jeremias, por exemplo, a gente escreveu. Eu sei, o amanuense, ok. Baruque, tá certo, mas palavras foram ditas ao profeta Jeremias. Jeremias, gente, foi importante no seu tempo. Deus levanta Jeremias para aquilo que o povo precisa. Ele era pertinente para o seu tempo.
Deus não usa Elias no tempo de Jeremias, porque no tempo de Jeremias Deus não precisa usar Jeremias como usou Elias. Deus usa Elias no tempo de Elias, porque no tempo de Elias é necessário o profeta sendo usado como foi Elias. É por isso que é nos dias de Elias. Deus usa Jeremias no tempo de Jeremias, nas condições de Jeremias, como Jeremias deveria ser usado no tempo de Jeremias. Jeremias, Isaías, Obadias, Miqueias, Zacarias, Malaquias e outros mais são profetas escriturísticos, foram usados por Deus a seu tempo para a necessidade desse tempo. Elias, Micaías, que mais? Elias, Micaías, Abraão é chamado de profeta, Arão e tantos outros profetas foram usados no seu tempo, ok? Com a finalidade, Eliseu, do seu tempo. Então a gente precisa entender isso, gente. Não é porque um não foi usado como o outro que não é tão importante como o outro. Cada um foi usado por Deus a seu tempo, a seu modo, dentro da sua necessidade. Isto é o que, irmão? Deus não faz nada sem antes revelar as suas coisas aos seus profetas. Então Deus faz usando os seus profetas, mas faz usando os seus profetas a seu tempo. Então eles foram homens e mulheres que marcaram história vivendo à frente do seu tempo. E é esse o desafio. Então hoje, irmãos, nós temos, por exemplo, deixa eu dar um exemplo muito simples. Há 2 séculos passados, Deus precisava necessariamente usar muita gente para orar e Jesus curar uma gripe, uma dor de cabeça. Hoje tem paracetamol, tem anador, tem dipirona, tem neosaldina. Você está entendendo isso? Não é que Deus seja impróprio para fazer tal, mas tem-se esses outros recursos. Então mudou-se essa questão. Por exemplo, ainda hoje, contemporaneizando, se você ir nos países de menores recursos, parece que lá Deus está fazendo mais. Claro que está fazendo mais. Por quê? Porque lá há maior necessidade. Aonde é que superabunda a graça? Aonde abunda o pecado. Então, aonde se tem mais necessidade de graça, que é exatamente aonde predomina-se mais o pecado, é onde mais a graça de Deus será derramada. Simples, gente. Vou repetir, aonde se tem mais manifestação de graça, aonde se tem mais manifestação de pecado. Por quê? Porque Deus não desperdiça recurso, Deus não desperdiça graça. Deus vai usar a graça na necessidade pela qual a graça pode ser importante para aquele tempo, para aquele momento, para aquela circunstância. E é isso que eu e você, nós precisamos entender. Por exemplo, termino com um pensamento. Você conhece estilistas? Talvez você não conheça pessoalmente, mas você sabe que essa camisa aqui foi desenhada por um estilista. Você sabe que esse desenho aqui foi programado por um estilista. Você sabe que a roupa que você usa, a tendência da moda, ela foi desenhada, pensada por um estilista. Você já pensou que o estilista é um homem que está sempre trabalhando fora do seu tempo? Você já pensou que ele está fora e avante do seu tempo? Como assim? Já lhes explico. Quando estamos hoje, né, no inverno, na verdade nós estamos na primavera, ele já está trabalhando, gente, o que vai ser usado, o que vai ser lançado para ser usado, a moda do verão e outono do ano seguinte. Quando eu vou começar a usar o que ele está trabalhando hoje, no verão e outono do ano seguinte, ele vai estar trabalhando, gente, a roupa do verão seguinte, a modinha do verão seguinte. Então o estilista ele sempre trabalha fora do seu tempo. E é exatamente o profeta. O profeta ele via antes do seu tempo, é por isso que o profeta é incompreendido. Ele vê coisas que outros não veem, ele entende coisas que outros não entendem. Por quê? Porque ele está à frente do seu tempo. Ele não está condicionado à realidade do seu tempo, ele está condicionado à realidade pela qual irá acontecer, pela qual Deus disse que faria e Deus é fiel para fazer. Ele antevê coisas que os outros não conseguem ver. Por isso que a Bíblia é pertinente, por isso que a Bíblia é atual. Por isso que a Bíblia é um livro que jamais torna-se obsoleto, ultrapassado. Porque os profetas viam antes do seu tempo. Sabe o que é isso? Ditadores de padrões. Sabe o que é isso? Gente que dita moda, gente que dita ritmo, gente que dita tendência. Então, em nome de Jesus, irmão, eu preciso ver a tendência. Qual é a tendência? Para onde estão pendendo, ok? Vou dar um exemplo. Ele é um pastor gaúcho, José Orion, se não me falha a memória. Gente, José Orion falava coisas há 20 anos atrás, 25 anos atrás, sobre a Disney, mensagem subliminar. O cara era ridicularizado, o cara era chamado de fanático, o cara era louco, o cara sofreu coisas terríveis e as pessoas não compreendiam. Esse cara é louco, vê demônio em tudo, aquela coisa. Não, gente, ele era um profeta do seu tempo, vivendo fora dele.
Ele era um profeta do seu tempo, vivendo fora dele, ele estava antevendo. Hoje a gente observa coisas que ele dizia lá atrás. Tendências, gente, tendências que a gente não podia ver no momento. Mas Deus não faz nada se revelar ao seu servo, a saber, os profetas. Ele estava vendo antes do seu tempo. Isso é profeta. Então, irmão, enxergue lá na frente. Veja as tendências, ok? É isso que Deus te chama para ser. Pertinente, ok? Importante para o seu tempo. Qual as tendências? O que é que exige-se, ok? Deixa eu terminar dizendo para você. Lembra da máquina fotográfica? Aquela do filme? Pois é, gente, ela era muito importante. Ela fez o seu papel, mas hoje ela faz parte da história. Se você quiser ser um vendedor de máquina fotográfica, só se for para museu, né, gente? Porque se você quiser ser um vendedor de filmes para máquina fotográfica, você vai morrer de fome. Porque nem a máquina digital já ficou ultrapassada. Hoje você tem celular aí, meu Deus do céu, você nem precisa mais disso. Então a gente precisa viver antes do seu tempo. Viver antes do nosso tempo, ou melhor dizendo, na frente do nosso tempo, a fim de que não sejamos ultrapassados e ridículos. Tá bom? Deus te abençoe. Não se frustre. Enxergue lá na frente. Deus quer te mostrar. Tá bom? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, deixe seu like, inscreva-se no canal e seja abençoado para a glória de Deus.